Olá pessoal, hoje quarta-feira de 26 de outubro, nosso Ibovespa completou aí o terceiro pregão consecutivo de baixa, uma baixa leve 0,06, e se a gente observar na semana, a gente caiu 0,08 na segunda, 0,30 no pregão de ontem e hoje 0,06. A gente está começando a perceber o quê? Que a gente está tendo um descanso em relação à movimentação de alta para o índice, né pessoal? Se a gente verificar aqui do mês de outubro, no início de outubro, a gente estava trabalhando na região dos 58 mil pontos. E a gente chegou a bater aí praticamente quase 65 mil pontos para o nosso mercado. A gente tem aí essa movimentação de correção. E o que a gente percebeu de movimentação semelhante ao pregão de ontem? É o que? É essa sombra inferior. Tanto no pregão de ontem quanto no pregão de hoje. Isso denota o que, pessoal? Força compradora. E essa força compradora a gente consegue mensurar em relação aos nossos contratos futuros. Vamos dar uma olhada aqui na movimentação intraday dos contratos à vista e também do mercado futuro. Olha, do nosso mercado à vista, quando a gente fez o nosso giro hoje, 2 da tarde, eles já estavam numa ponta vendedora de 210 milhões de reais. Mantiveram esse patamar até o final do pregão de hoje. E no nosso mercado futuro, eles estavam com uma ponta vendedora de 180 milhões de reais no nosso giro. E o que eles fizeram aí na parte final do pregão, pessoal? Eles reduziram essa ponta vendedora. Praticamente aí um terço dessa movimentação vendedora foi reduzida por parte deles aí na parte final do pregão. A gente teve um pregão bem travado entre 1h e 5h da tarde, só que na hora final a gente teve uma evolução aí ascendente de pouco mais de 350 pontos para o nosso índice futuro. Se a gente verificar lá os nossos contratos em base intradiária do índice do dólar, a movimentação do índice, mesmo essa recompra que eles fizeram aí de parte do movimento no final do pregão, não foi suficiente para eles oferirem lucros, porque eles tiveram uma projeção de prejuízo em relação ao preço médio de 380 pontos, o que deu um pouco mais de 600 mil de projeção de prejuízo. Agora, no dólar, pessoal, a gente já tinha observado que no pregão de ontem, eles estavam fazendo o quê? Uma ponta compradora para o nosso contrato futuro de dólar. Inclusive ontem o dólar teve uma queda e eles estavam atuando numa ponta compradora. No pregão de hoje, mesma coisa. Ponta compradora novamente, e no caso do dólar eles tiveram uma projeção de lucro de 6 pontos e deu um pouco mais de 800 mil reais para essas operações intradiárias. Dando uma olhadinha aqui nos nossos gráficos em base diária, pessoal, o que eles fizeram hoje no índice? Eles fizeram o quê? Colocaram parte do lucro no bolso. A gente não acompanhou a movimentação de alta que a gente teve para o nosso índice. Vamos ficar bem atento para o fluxo de amanhã, porque a gente sabe que não é bem coerente eles fazerem essa movimentação inversa a movimentação dos preços do nosso mercado, mais natural, e gostam de colocar lucro no bolso da mesma forma que a gente também gosta de colocar o nosso lucro no bolso. Em relação à moeda americana, conforme a gente tinha comentado, ontem a gente teve a queda do dólar e eles já estavam com uma ponta compradora no nosso mercado. E hoje, novamente, uma ponta compradora. Se a gente verificar somente esses dois pregões, eles recompraram praticamente um pouco mais da metade de toda aquela venda que eles estavam para esse contrato X que vai se encerrar aí agora no final do mês. A gente vai ter somente mais 2 dias de liquidez para esse contrato e eles já estão aí zerando e colocando também no bolso um grande lucro em relação à movimentação vendedora por parte deles no nosso mercado futuro de dólar. Pessoal, vamos dar uma olhada agora nos ativos e acompanhem comigo o que eles fizeram nas ações de JBS. No nosso giro, eles estavam com uma ponta vendedora de 120 milhões de reais. O ativo estava com uma queda de pouco mais de 17% no nosso mercado. Até o final do pregão, o que eles fizeram? Reduziram essa ponta vendedora de 120 para 80, ou seja, 40 milhões, e o ativo que estava caindo 17, terminou o pregão de hoje com uma desvalorização de pouco menos aí de 11,5 no nosso mercado. Isso é a pressão de preços que eles fazem aí nos nossos ativos. Na ponta compradora, eles estavam como o Banco do Bradesco também, como carro-chefe de compras, eles praticamente dobraram essa posição até o final do pregão, só que o ativo que estava caindo 0,3 no nosso giro, terminou com uma desvalorização de 0,4 no final do pregão de hoje. Os ativos, inclusive, que eles atuaram numa ponta compradora, eles perderam dinheiro porque tiveram uma variação média negativa, e o que eles atuaram na ponta vendedora tiveram uma variação média negativa de 1,08, muito também calçado por essa movimentação de JBS, e eles conseguiram aí oferir lucro para o nosso mercado à vista. Pessoal, vamos lá, para o mercado de opções, a gente observou aqui que pioraram o ambiente de Petrobras em relação ao nosso giro. Eles aumentaram, no caso aqui, vendas de calls e simplesmente inverteram a mão de venda para compra de puts, e a gente sabe que compra de put é projeção de queda. No caso de Vale, eles inverteram a mão para uma ponta compradora. Lá no nosso giro eles estavam vendendo 600 mil de calls, mudaram a mão, e eles estavam vendedores também de puts, e cerca de 400 mil no caso aqui para as opções de Vale. No caso, inverteram a mão e tiveram também projeção de lucro contra projeção de prejuízo para as opções de Petrobras. Se a gente dá uma olhadinha aqui no nosso quadro, pessoal, olha que interessante.
De Vale, novamente, quem que eles atuaram como carro-chefe de compras no pregão de hoje? A K20. A gente já está aí há 3 pregões falando com vocês dessa movimentação deles, compradora nessa opção de Vale. Então, mais um dia de compras por parte deles e uma valorização nessa opção para o mercado no dia de hoje. Em relação à Petrobras, eles tiveram projeção de prejuízo, inclusive pequena do que a gente observa em relação à movimentação no mercado de opções, e eles tiveram nas opções que eles andaram numa ponta compradora 0,67 de lucro e 1,94 de prejuízo nas opções que eles andaram numa ponta vendedora. No caso de Vale, 6,5 nas opções que eles compraram e 0,47 de prejuízo nas opções que eles atuaram na ponta vendedora. Pessoal, vamos ficar bem atento no pregão de amanhã. Mais uma vez eu faço convite a você que está assistindo o nosso vídeo para também acompanhar o nosso giro rápido do mercado. A gente faz sempre por volta da metade do pregão, por volta de 2 horas, para quê? Para que vocês possam sentir qual que é a pressão de preços dominantes aí para os nossos ativos e o nosso mercado. Um forte abraço a todos e até amanhã, pessoal!